Olá! O documento para os leigos já chegou nas dioceses e está provocando entusiasmo nos cristãos. Dom Peruso, arcebispo de Curitiba, fala sobre este assunto. Ele também recorda que os problemas sociais afetam a vida de todos e que a igreja sempre tem uma mensagem coerente com o evangelho para iluminar a realidade. É um passo importante no âmbito da compreensão teológica e pastoral da missão do leigo. Não apenas o leigo para dentro da igreja, vou falar de movimentos de liturgia, de pastorais, de catequese, mas desde a igreja para fora dela. Eu percebo claramente, para exemplificar, em Curitiba há um sensível interesse por parte dos católicos, temos eleições este ano, há uma séria reflexão entre o compromisso de fé e a responsabilidade política do nosso laicato e da nossa igreja. Não é propriamente um tema catequético, mas de consciência evangelizadora e de consciência profética. Isso eu estou percebendo de maneira palpável. Até proximamente vou precisar fazer uma reunião com os padres para organizarmos e ajudar o nosso laicato a olhar e interpretar com cuidado e também com intrepidez para o pleito político que vem pela frente. Consciência política, porque muitas pessoas mesmo, vamos entrar mais nesse assunto, dizem a igreja não tem que se intrometer, a igreja não tem que pensar, mas a igreja, eu acredito, Dom Peruso, que tem que ajudar. Desde o Papa Paulo VI, uma frase retomada recentemente pelo Papa Francisco, há uma compreensão muito justa e ao mesmo tempo profética acerca da política e da relação dos cristãos com a política. A política é uma das formas mais elevadas da prática da caridade, justamente por ocupar-se com o bem comum. E qual é o papel da igreja em tudo isso? O cristão e a política. É uma das áreas nas quais mais a igreja e o mundo precisa de testemunhos de coerência, de honestidade, de liberdade, de uma relação bem explícita entre fé professada e projetos públicos assumidos. A boa vivência da fé interfere decisivamente nos compromissos éticos. A boa compreensão da palavra do Evangelho e os desdobramentos práticos da fé professada partindo do Evangelho têm incidências claras no destino de uma comunidade. A relação é quase connatural. E daí, a igreja não deve se meter em política? Não deve partidarizar, não. É assumir compromissos unilaterais em favor de um grupo, em desfavor de outro? Não. Porém, ajudar a uma adequada compreensão do sentido da política e das responsabilidades dos cidadãos e dos cidadãos cristãos ante a política, se não fizer isso, será omissa diante da história. E Dom Peruso, o prefeito, o vereador, o deputado, até a presidência da República, os senadores, a partir do Evangelho, se eles forem pensando como devem agir, pensando do Evangelho, eles vão praticar a solidariedade, o bem comum, cuidando dos pobres, das pessoas que precisam. Olha, quem vê os pronunciamentos políticos mais recentes, parece que o Brasil está dividido entre coxinhas e petralhas. Não é isso não é com estas adjetivações que os grupos andam a relacionar-se. São todos filhos de uma mesma história, de um mesmo povo. É verdade que a dialética tem o seu valor, mas se faltar uma justa compreensão do que significa não apenas coletividade, mas comunidade, se faltar isso, o outro que pensa diferente é uma ameaça e não um concidadão. E aí se vai a paz, os ideários de justiça também se vão, a sensibilidade com os mais fracos parece que é um valor só eleitoreiro e não por causa da dignidade da pessoa fragilizada, ou seja, perverte-se aquilo que é
em termos éticos, uma verdade consolidada. Quando o senhor fala de comunidade também, eu vou para um outro assunto, que é a violência contra as mulheres, não é? Mulheres violentadas, essas questões racistas, os terrorismos. Está faltando mais um pouco de união dessa comunidade para trabalhar pelo bem comum, Dom Peruso. Se quisermos avaliar o presente a partir de tantos alcances científicos e tanto avanço da ciência e tanta profundidade das reflexões e tantos pensamentos e teorizações de toda ordem, tudo faria sugerir que deveríamos ser mais felizes agora do que outrora. Que as relações interpessoais e comunitárias seriam mais espontâneas e mais integradas agora do que em outros tempos. Tudo faria pensar, e a lógica apontaria para relações mais justas, sociedades mais igualitárias. A cada novo passo que a inteligência humana parece palmear, também há um retrocesso nas relações interpessoais. O que está havendo? Não é ciência que constrói o amor, não é competência política que constrói a fraternidade, mas é educação para a grandeza de quem é a pessoa e de quem é o outro. Se não damos configurações selvagens requintadas de ciência e de pensamento e de teorizações elevadas. É isso que estamos vendo. É impressionante o que se faz com a feminilidade ultimamente, e nunca o feminismo esteve tão forte. É impressionante o grau de desatenção e agravamento da situação de saúde do nosso povo, o quanto está doente a nossa gente, e nunca dispusemos de tanta ciência voltada à saúde humana. Onde está o problema? É que também a ciência e também a inteligência humana, se não for permeada de grandeza ética e inspirada em verdades que movem o homem a olhar para além de si próprio, se faltar isso, a ciência e as competências estariam a serviço de competitividades e de egoísmos. E onde há competição, há vencedores, mas quem vai se preocupar com os vencidos? Onde há competição, há vencedores, a gente lembra das Olimpíadas e lembra que no mesmo estado, lá do Rio de Janeiro, tantas pessoas reclamam dos hospitais, os pensionistas, os aposentados, quanta coisa vai acontecendo lá, Dom Peruso. A gente pergunta assim, os esportes são importantes, mas e as outras coisas também não são? O esporte, a atividade esportiva, ela é benfazeja desde a antiguidade. As Olimpíadas gregas, elas podem confirmar o quanto a Grécia e os povos gregos, na antiguidade, tão divididos, mas nos dias olímpicos conseguiam afirmar muito mais aquilo que os igualava, muito mais do que aquilo que os diferenciava. Mas também o esporte, se perder a sua índole esportiva, deixa de ser encontro entre comunidades e pessoas para ser confronto entre grupos de poder. Pode ver que até mesmo o esporte está fortemente impregnado de interesses empresariais de toda ordem, e até aquela competitividade de natureza esportiva já perdeu o lugar para a competição que ilustra as potências, poderes, o poder econômico e o poder sociopolítico. Não é o esporte que é mau, é o que o homem, servindo-se de sua inteligência, é capaz de fazer, inclusive com o esporte. Eu posso invocar o nome de Deus para justificar assassinatos, eu posso me servir do esporte para dominar outros, e eu posso também invocar o direito de igualdade para sustentar diferenças e disparidades e descompassos e injustiças. Não é falta de inteligência, é falta de interioridade. Dom Peruso, eu não posso esquecer a Jornada Mundial da Juventude e o Congresso Eucarístico Nacional, dois momentos importantes para a igreja que estão chegando por aí. O
O Congresso Eucarístico Nacional tem uma história bonita de afirmar em situações nas quais sempre se quis golpear o modo católico de crer na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. É importante para que a comunidade e o mundo católico possa se sentir membro de uma grande família que a toda hora dizem que está se fragmentando. As nossas igrejas não diminuíram e estão sempre bem frequentadas. É que está diminuindo o número de fiéis católicos? Não. São os católicos infiéis que se vão. E depois deixa a igreja católica, passam por mais uma, e depois de muitas, daí não sabem a quem pertencem. Mas isso não é só, está crescendo muito também com outras denominações. De qualquer maneira, o Congresso Eucarístico Nacional é uma espécie de festa da fé, que envolve pessoas do país inteiro para um momento solene e sublime de comunhão por causa da Eucaristia. E a Jornada Mundial da Juventude, em tempos de dificuldade econômica, de crises, eu vejo tantos jovens com iniciativas de toda ordem, vendendo tantos pastéis e preparando-se para ir até Cracóvia, porque querem se sentir membros de uma grande família de jovens que seguem Jesus Cristo. É belo ver o suor de tantos jovens por causa da fé que professam. Também lá em Cracóvia, que grande festa da fé. Mas mesmo aqueles que não vão, participam aqui do Brasil. Está a se preparar muitas redes para manter a unidade com fotos, imagens, mensagens. O evento é em Cracóvia, a experiência em todo o mundo eclesial. É interessante isso. E aqui um louvor a todos os recursos que a ciência nos proporciona para manter-nos próximos, apesar de tantos milhares de quilômetros de distância. Dom Peruso, uma palavra final do Senhor para o nosso povo do Brasil que está aí dentro do seu coração. Parece que em tempos de tantos contrastes, talvez o Espírito de Deus esteja a convidar-nos a falar de reconciliação e de paz. Num tempo de tantas divisões, quem poderá falar de paz? Aqueles que experimentaram a bondade do Senhor, que tolerou até adversários e inimigos e conseguiu atuar com misericórdia em favor de adversários e inimigos, talvez devêssemos ouvi-lo. Aliás, quem fala demais e ouve de menos, talvez ofenda muito. É preciso aprender a deixar-se ensinar por Jesus Cristo. Nosso programa fica por aqui. Acesse o nosso portal rs21.com.br e fique por dentro de todas as notícias envolvendo a nossa igreja. Abraços, fique com Deus. Tchau.